Olha, Gilson, chegou já aqui. Deixa eu só botar Olá, aqui para cronometrar esse negócio direitinho. E aí, bem-vinda seja. obrigada, obrigada. E a gente pontual, hein? Na hora certa. É igual ao trem de Zurique. Você tá me vendo, me ouvindo bem, Ótimo. Gilson? Eu estou ouvindo você ótimo. Eu não sei se Uhum. você está me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tá perfeito, tá perfeito. Te vendo bem Tá também. ótimo. Eu terminei não ficando com nenhum fone. Aqui Fone. em casa tem duas crianças. E aí Uhum. elas somem com fone, brincam. Aí eu falei assim, gente, agora eu não vou sair correndo, porque não vai dar. Vamos conversar assim, vai dar tudo Sei, certo. sei bem como é. Me diga como é que você tá nesse período doido da gente. Caraca, essa é a pergunta que eu acho que um dia desses alguém falou assim, que a gente vai ter que ressignificar, inventar uma maneira nova de se perguntar como é que vai você, sabe? Uhum. Vamos ter que inventar uma maneira de dizer como é que vai você. Porque por mais que a gente esteja com saúde, que as nossas pessoas mais próximas e amigos estejam com saúde, tá tudo doido, tá tudo louco. O presente, ele é um negócio que depende profundamente do que é o futuro, né? Uhum. O que é o presente? Meu presente está daqui a pouco conversando com Saulos. Aí eu tava, é Saulos, né? Aí eu Isso, tava já isso. toda no presente do futuro, toda alegre. Então é isso. Aí a gente tá assim, tá tudo legal, mas será que tá tudo legal? Então, eu tô bem, eu tô com saúde, muito Uhum. trabalho. Tá meio mexendo aqui demais, não sei se tá incomodando. Você me É, diz. você tá na mão, é? Com ele na mão, né? Eu tirei ele do negócio, que caiu. Aí não. O que eu faço aqui de última hora? Na mão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar apoiar ele, e aí tá É, se todo tentar mundo apoiar aqui fica melhor porque a vendo, gente fica mais tranquilo. né, conversando, logo eu Senão que fica mexo parecendo a mão. uma cena de um thriller, assim, fica bem. Será que ficou melhor assim? Ah, ótimo, melhorou bastante. Melhorou bastante. Ai, que bom. Eu acho que vai ter uma hora que ele vai tombar, porque é sempre assim, não sei o que, não sei o que, ele vai tombar sozinho. Mas aí já tá todo mundo avisado. Aqui a É, Isa mas já que é falando assim, pra tombar, tombei. se é para tombar, que tombe. Ele que se recupere. Mas e você, E como é que você. você tá? Eu também eu Então, vou eu tô fazer perguntas, caminhando. né? Tranquilidade, tranquilidade. Eu tô caminhando também, dentro desses nossos privilégios, né? Porque a gente ainda pode ficar em casa, pode estar com a nossa família, pode estar cuidando dos nossos, né? Exatamente. Então, querendo ou não, é um privilégio mesmo que a gente tem que muita gente não pode, tem que estar na rua mesmo, ganhando o seu dia Exatamente. para comer de noite. Então, assim, eu tô caminhando bem com a minha família aqui, com os queridos e as queridas. Então, nesse sentido, Uhum, está muito bem. Criando muito também, produzindo bastante aqui virtualmente. O trabalho uhum. virtual parece que demanda um pouco mais da gente no sentido de, né, não sei, de criação também e tal. Ao mesmo tempo fica uma sensação de, pô, será que eu estou dando conta de tudo que está acontecendo, das demandas todas e tal? Mas eu acho que a gente está bem, a gente está com um novo espetáculo também no Coletivo Duo, que é a Elisa Mendes que está dirigindo, então a gente está produzindo, está mantendo as potências vivas, que eu acho que é o fundamental, é manter essas potências vivas, senão tá difícil, viu? Tá difícil. O significado do virtual, chegou a filósofa, baixou Quem a é? filósofa. Ah, sim, sim, sim. Eu, né? Entendi, Eu entendi. mesma aqui. Não, Entendi. o significado do virtual é exatamente a potência, né? Aham. Tá no virtual, tá nesse, no, na virtude.
e a encarnação, que é o analógico. Então, eu acho engraçado e, ao mesmo tempo, assim, incrível você dizer isso, assim, que o virtual, ele tá nessa potência, entende? É uma potência. Uhum. Eu nunca É, trabalhei tanto em toda a minha vida. é o que todo Eu mundo tem nunca. falado, Jus. O que não significa dizer que eu estou ganhando dinheiro. O que não significa Não o quê? que eu estou ganhando dinheiro. Ah, pois é, pois é. Pois é. Mas, cara, tá emendando uma live, uma reunião, uma conversa, tudo é ao mesmo tempo. Eu tenho Uhum. duas filhas, as Sim, meninas estão tendo aula online, e isso tudo mesmo que você falou, assim, a gente vai ter que falar no começo, no meio e no fim. A gente é muito privilegiado, a gente sabe disso, sim. né? E aqui no Instituto Martim, eu tenho nossos desprivilégios, sabe? Uhum. Né, a gente tem privilégios e tem desprivilégios, a gente tem pontos a favor e pontos contra. Mas a gente queria equalizar, distribuir o que a gente tem em acesso, Sim. para que a gente também possa receber o que a gente não tem, porque a gente não tem muita coisa, sabe? Nós Uhum. estamos aqui lutando com teatro e guerreiros total. Mas assim, a distribuição, isso que a gente chama de inequalidade, a falta de O igualdade, desequilíbrio, né? Desequilíbrio. ela passa por todo lugar. Então, assim, isso me preocupa muito. Eu tenho oferecido aulas e tenho dado, na verdade, para muita gente. Tem Uhum. muita gente chegando. Porque, veja só, com o online, com a gente estar preso em casa, as pessoas estão procurando os sites que existem, né, enfim, as lives, etc. e tal. E o Instituto, o site do Instituto, ele nunca teve tanto acesso assim Que nos bacana. 3 anos anteriores. Uhum. Não teve. Então teve uma hora, eu até falei pro pessoal, Sim, tem um monte sim. de gente que trabalha comigo que tá entrando aqui, a Débora, Celcinho Júnior tá aqui, que eu É, só amo, sou já super chegando aí. fã. A galera tá Fã. chegando, a galera tá chegando. E aí eu falei assim, olha só, a gente vai ter que identificar um pouco isso aqui. E eu terminei colocando no site do Instituto que era bom lembrar que a gente estava em pandemia, Sim, porque eu, sim, eu sim. tinha 33 pessoas trabalhando comigo. Uhum. É, essas pessoas todas voltaram para suas casas, as suas cidades, no sentido de cidades, né? Eu estou no Rio, Sim, eu estou no Rio de Janeiro, né? sim. Sou de Salvador. E realmente refleti bastante se eu não deveria voltar para Salvador, sabe? Se não era a melhor coisa fazer para ficar com a família e tal. Mas, assim, são muitas escolhas simultâneas e a gente continuou, não vale dizer todas aqui, mas eu falaria. Mas aí a gente terminou achando melhor ficar por aqui. Mas, assim, Uhum. a minha turma voltou para as suas respectivas cidades, entendeu? Para ter esse Sim, sim. acolhimento, para ter o apoio e etc. Uhum. Sim, sim. Bom, para quem está chegando, só a gente já começou aqui, já emendou várias coisas. Esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu, que é um projeto que eu estou tocando aqui com o meu grupo de teatro, que é o Coletivo Duo. Justo, ele nasceu bem assim, bem aleatório. Eu entrava online, aí encontrando pessoas, e a gente chamava as pessoas, quem quisesse entrava e a gente batia um papo. Aí eu decidi organizar ele, deixar ele com a cara mais ter um planejamento, ter algumas pessoas convidadas com quem eu queria bater papo, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, e ter essa troca mais organizada mesmo, até para poder divulgar, para o pessoal poder acompanhar o projeto. Né? E a ideia do projeto é muito essa mesma, de poder manter as potências vivas, aquilo que eu falei no início, e de poder encontrar pessoas, mesmo nesse ambiente virtual, né? Poder trocar palavras, trocar ideias, compartilhar informações. Então,
eu acho que esse ambiente está sendo bem propício para isso mesmo. Então, desde já também eu queria te agradecer muito pela predisposição, né, de estar compartilhando aqui o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu conhecimento aqui com a gente. Queria te agradecer demais. E já que a gente já começou emendando, eu sempre começo esse encontro fazendo uma pergunta que eu acho muito bacana, que é uma pergunta que tem muito a ver com a ideia do projeto também, que é a ideia de memória, né? Que eu acho que é uma coisa muito cara e que a gente acaba vacilando em alguns momentos, principalmente aqui em nosso estado, né? E aí eu sempre começo perguntando, de onde é que você vem? Essa é uma pergunta retórica ou você quer uma resposta objetiva? Como é que é? Não, não, é como chegar em você. Como chegar em você? Olha só, você começou a falar e eu já comecei a querer dizer uma coisa. Não existe teatro sem história. Uhum, Isso para mim é uma balela. Isso para mim é uma bobagem. Isso para mim é algo completamente egóico, desinteressante e inexpressivo. O teatro, ele é história. O teatro, ele é um ato, digamos assim, na coisa mais basiquinha. uhum, O que a gente está fazendo aqui não é teatro. A gente uhum, está fazendo uma live, uma ao vivo. O teatro, por si, é algo sobre o passado. Então, se agora eu começo a falar com você, oi, Saulos, boa noite, tudo bem? Ah, a gente chegou na hora, 19h33. A gente começou a fazer teatro. E a gente uhum, começou a falar e a fazer passado. Então, se você desvincula o único DNA que existe sobre essa arte, que é a compreensão de que através do conhecimento, do olhar para trás, você pode entender alguma coisa sobre essa espécie louca que é a espécie humana, sinceramente você não entendeu nada. É a minha humilde posição. sim, sim. Humilde porque assim, e daí? Estamos no meio de uma guerra, né? Uma guerra de saúde, uma guerra também teórica. As pessoas não querem aprender história. É muito chato no sentido assim de difícil, é pesado, é cansativo. É entender história, não existem às vezes, entendeu? Depende muito de quem te pega pela mão e te leva. Depende muito de quem te apaixona para fazer gostar da coisa. Mas eu também te diria que fazer sexo não é uma coisa boa por si. Sabe assim? Uhum, É uma uhum. prática, é uma técnica, e você pode dizer, gente, é muito ruim. Uma metodologia, né? Não é? Depende É. de quem pegou pela tua mão e te disse é aqui que você vai gozar, amor. É desse jeito que a coisa funciona. História Uhum, do teatro, então. Puxa vida, que desgraça! É uma desgraça completa. Por quê? Virou um amontoado de livros. Muitos professores viraram apenas verborrágicos, os mais verborrágicos viraram os mais chatos, os pobres dos alunos acharam toda essa maçaroca de coisa, confundiram o emissor, né, o mensageiro com a mensagem e caiu tudo por terra, entendeu? sim. Quer dizer, eu amo história do teatro. Em primeiro lugar, eu amo história. Tem uma frase de Brecht que ele diz o seguinte: não existe ator, não existiria escola de teatro se a primeira disciplina não fosse história do teatro. Uhum, E assim, as pessoas que trabalharam com ele, e eu conheci alguns velhinhos que chegaram a trabalhar com o velhinho, diziam o seguinte, que ele dava aula de história o tempo todo. Tudo era uma desculpa para dar uma aula de história, sem saber. E eu acho que esses são os principais, são os mais gostosos, entendeu? Não, não só na história, né? Porque você veio falar de memória, você cutucou a onça
Ele com essa Mexi em casa de carinha fofa. maribondo, né? Ele com essa carinha fofa. Não, fala aí o que você quer. Aí, aí você vai lá no meu feridão, quer dizer assim, na minha, sabe o crucifixo do Cristo inviolável da liturgia católica, aquele coração na mão, é aquele coração que você entrega. Então é aquele coração que entrego. Não dá, eu acho de uma bobagem, eu acho de uma besteira, eu acho de um egoísmo. E assim, eu tenho boa vontade, eu sou uma pessoa com muita boa vontade. Eu super saio de casa, não agora na pandemia, Sim, sim. mas assim, eu vou para tudo, eu assisto um monte de coisa, eu dou minha opinião a quem pergunta, quem quer saber, né? Eu dou minha Uhum. opinião. As pessoas que me acompanham, assim, sabem que eu sou. O que é que eu posso dizer? Eu gosto desse adjetivo que me deram, que eu sou um chicletinho azedinho doce. Você mastiga de um lado. Isso é uma coisa bem anos 90. Eu acho que a gente pegou. Você lembra, sabe aquele duplo, bloco duplo? Sim, sim, sim. Não, né? Não, Sou peguei, bem mais peguei. velha. Eu peguei. Pegou? Aham. Aí você mascava de um jeito e ele era azedo, no outro ele era doce. Então as professoras diziam um bloco duplo. O bloco duplo. Você é fofa, que você não sei o que, parece toda meiguinha. Mas é o seguinte, a minha opinião não é nada mais, é só a minha opinião. E a minha opinião eu gosto de dar assim, mega fundamentada, entendeu? Aham, Eu aham. gosto de dar mega. Primeiro porque eu gosto de briga. Eu adoro uma briga. Uma briga intelectual. Me chamou para briga intelectual, eu tô lá. E eu gosto de ver o argumento do outro me vencendo. Não tem uma coisa assim que me dê Sim. mais prazer, inclusive erótico. E aí vamos misturar logo tudo. É sexta-feira, gente. Estão aqui, ó, na vodka. Mentira, água. Que coisa mais erótica. Nunca teve coisa mais erótica para mim do que alguém me vencer por um argumento. Eu falei assim, cara, acabou a vida, tá aqui, sou tua, leva-me. Sabe assim? Não tem como. Sim. Agora, né, o argumento. Uhum. Existe a força bruta da palavra, aí é outra coisa. O que a gente tem visto muito no nosso ambiente comunicacional, eu nem diria intelectual, não é isso. Não tem a ver com a academia, sabe, Saulo? Sim, Não sim. tem a ver com as conversas que a gente está tendo. As pessoas estão querendo silenciar o outro na base do golpe. Na base do golpe. Uhum, uhum. Assim, num discurso ad hominem. Quem é você, Saulo, para falar comigo? Sou mulher, cara, cala a boca. Sei lá. É o que mais a Entendeu? gente tem visto, né? Você sabe quem Mas eu sou? ad hominem, Opa, deu uma muito grande, travadinha, deu uma muito longo. Voltou, voltou. Tá, não, é isso. Me Aham. interrompe, senão eu não paro nunca de falar, hein? Não, é que deu uma travadinha aqui na conexão, mas já voltou já. Não, mas é isso. A Acho que a conexão tá. memória. E assim, eu sempre me cerquei de quem eu percebia, mesmo jovem. A memória não é um mérito, não é uma qualidade da idade. Uhum, Isso é uma coisa muito sutil. Então eu sempre me cerquei de quem eu achava sábio, de quem eu achava que respeitava o conhecimento, falar histórico quase avilta, entendeu? Porque não é só. Eu sempre me cerquei de jovens muito sábios e de velhos sapientíssimos também. Eu uhum. fugia de velho que achava que a autoridade estava na idade, entende? Sim, sim, sim. Eu vivi em ambientes muito machistas. Eu vim de uma escola técnica, que é a Escola Técnica Federal da Bahia. Eu me formei em técnica de engenharia. Eu trabalhei no meio da engenharia
construí 3 edifícios, desenhei uma casa que está de pé até hoje, graças a Deus. E a Então, escola? lá, pessoas estão vivendo nela. E eu, Aham, assim, eu achava que essa coisa, assim, o do discurso da velhice pela idade, não me interessava. Mas isso era tudo muito sutil, era essa coisa quando a gente é adolescente que a gente vai começando a ver, sabe? A liberdade é uma coisa muito frágil. Ela não uhum, é um discurso, ela não é uma palavra, ela é um ato. Ou estamos sendo livres, ou não estamos, sabe? Ou a gente é tratado como igual, ou é só discurso. Eu sinto muito que no Brasil a gente confunda isso o tempo inteiro. Uma outra coisa que a gente confunde muito no Brasil, a gente confunde assim autoridade com autoritarismo. uhum. E que tem a ver com sua pergunta. Você sabe que eu estou viajando, mas eu estou na mesma bolinha. Você Eu está pego fazendo a bolinha e vou. viagem. Sandro, Agora veio. pronto. Eu nem sei onde eu parei, porque eu continuei falando. Não, você Eu estava acho que falando era que assim. que sabe que você está fazendo uma viagem, né? Isso, eu faço uma viagem sobre autoridade, autoritarismo. Essas coisas eram muito sensíveis para mim enquanto criança, porque eu vivi no meio de pessoas muito autoritárias e eu era e aquilo me eu era uma É, criança, eu não era uma criança, eu não era uma criança respondona. Não, isso eu não posso sim, dizer que sim. eu era. Mas eu era uma criança desobediente. É justo. A ação, O ela tá. que eu achava que não era, né, sabe, é sutil. A autoridade é exatamente isso. Ela não vem da idade, ela não vem da idade física, ela vem da memória. E a memória, graças a TESPs, ela pode ser encarnada em qualquer um, até alguém mais jovem do que eu. A memória está aqui, Uhum. eu vou tirar. Não se assuste, instante. As pessoas costumam dizer que uma delas, né? Eu vou te mostrar uma delas, é bagunçada, mas ela está organizada para eu achar tudo que eu tenho que organizar. Peraí. Cadê? É bem organizado, hein? Não tá, não tá Tá, organizadérrima. tá, tá. Aqui mesmo, menino. Aqui mesmo eu faço assim, ó. Pô, pego uma coisa, pá, pego outra. Mas então, assim, ó, isso aqui, isso aqui é um voto para a liberdade. Isso aqui é Sim, um diálogo com os mortos. Entende? Isso sim. isso é a verdadeira conexão com o que nos faz enquanto seres humanos livres. Então, assim, eu sou uma pessoa indissociável da memória. Toda vez que eu farejo, eu realmente tenho uma sensibilidade terrível para autoritarismo. Eu tenho uma sensibilidade terrível para quem não respeita o passado. E eu, com muita elegância, eu retiro a minha carruagem, eu retiro a minha moto 360, eu retiro minha égua e me mando. Aham, aham. E nessa coisa do. Disso que você fala do. Você faz uma. Deu uma travadinha de novo. Ai, meu Deus. Voltou. Tô Então você ouvindo. faz uma Eu tô conexão entre aproveitando. liberdade e memória. Claro. Né? Isso que eu acho uma. Eu acho que tá tendo algumas É, coisas na sua é conexão porque aí que tá meio. Toda hora dando uma travadinha. a minha conexão, você vai falar mal da minha conexão. Eu acho. Olha, vamos lembrar que para eu poder fazer essa live aqui, eu tô com 4 crianças. Eu não faço isso, não. Lá em algum celular, porque senão.
Não dá certo. Eu sou meio que. Eu não gosto de criança no celular. Eu não deixo, Sim, não, sim. muito. Aham. Mas aí Mas voltando, assim, Justo, você fez. eu me perdi. Eu me perdi, Bacana, confesso que eu me você fez perdi. uma conexão com de liberdade com memória, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Essa conexão. Você acha que isso é um pouco também do que a gente tá presenciando nesse momento, né? Também a história do Brasil é uma história muito cerceada, né? A história dos movimentos populares, a história a própria história do teatro mesmo, né? E não só com a ditadura, mas o Estado brasileiro é um Estado muito cerceador, né? E eu acho que há uma falta também de percepção desse nosso passado, dessa nossa memória. Então, eu tenho costumado falar ultimamente sobre um Estado terrocrático, né, um Estado de terrocracia, e também um Estado que está dedicado em cercear potências. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com memória, com essa falta de percepção de Claro. memória. Mas deixa eu te falar, assim, a minha impressão, assim, é a memória é algo muito diferente da lembrança. A lembrança é algo muito diferente da história. O problema do Brasil é que a gente está misturando essas três coisas, assim, como se não houvesse amanhã. E Uhum, eu vou tentar explicar rapidamente o porquê. Todo mundo tem direito à lembrança. Todo mundo teve uma vida. Todo mundo teve uma experiência. Tem aqui agora, por exemplo, 4.016 pessoas assistindo a nossa live, uhum, ao vivo. Cada uma dessas 4.017 cresceu pessoas assistindo a nossa live. Elas têm o direito à lembrança delas. O direito à lembrança, ou à lembrança em si, ela é algo muito subjetivo. Quando a gente parte, quando a gente parte para a memória, a gente já sai um pouco da questão subjetiva. E eu vou tentar explicar rapidamente por quê. A memória, ela é algo que é tecida coletivamente. Não só porque as frases que a gente usa, elas são roubadas dos outros. Por exemplo, Jusilene, como foi a live com Saulos? Aí eu digo, gente, a live com Saulos foi maravilhosa. Aí alguém que já ouviu, já começou a falar, gente, a live com Saulos foi maravilhosa. Foi o famoso boca a boca. uhum, Tem a ver com a construção da memória. A memória, ela é construída em palavras, às vezes por grupos, por indivíduos em coletividades pequenas ou maiores. E uhum. aí, quando a gente chega na história, a gente não pode esquecer uma coisa, que nessa fatalidade de país, porque é uma fatalidade a gente ter nascido aqui. A gente nasceu aqui para pagar algumas coisas. Pelo amor de Deus. Nessa fatalidade de país, você não tem história sem acervo. É por isso que eu estou te fazendo questão de te mostrar as memórias, os livros, os documentos, isso tudo que o Instituto Martim Gonçalves virou, que por enquanto são 30.000 documentos, porque é o documento que te dá liberdade para você poder fazer a sua leitura. Porque senão, Saulos, vai ser assim. Saulos, você gostou da live? Não. E você, Jusilene? Gostei. E daí? Porrada! 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 Não sairemos disso. Não evoluiremos enquanto sociedade. A gente não evolui nem o discurso. Por outro lado, se a gente tem, por exemplo, como você vai fazer? Talvez, não sei, gravar no IGTV, as pessoas elas vão ter o direito de chegarem às próprias conclusões e dizerem, pô, Juscelino exagerou ali, Saulo estava naquele momento ali meio
não sei o quê, nossa, etc e tal. Mas, assim, nós temos elementos rígidos. A memória não existe sem documento. A memória não existe sem registro. E a história não existe sem essa memória registrada. Então, sim. assim, eu faço esse discurso meio inflamado, em primeiro lugar, porque eu sou assim. Todo mundo que me conhece diz: ah, chiclete, um azedinho doce. E eu não sou braba, não, mas assim, dizem que eu sou irônica. Mentira. Sandro Lobo estava falando aqui, eu vi aqui agora, deu tempo de Ele ver. falou. Você viu? Ela Vi, é vi. irônica. Eu não sou irônica. É o que me resta. Eu vou partir para o MOOC, eu vou perder. Eu só tenho a cabeça para me defender, eu não tenho mais nada. Então, assim, por isso que essas questões todas me inflamam. Então, na sua pergunta é super bem colocada. Sua pergunta, ela realmente, e agora falando menos como atriz, e, sei lá, falando só como uma cidadã, a nossa civilização brasileira, ela não tem jeito enquanto ela não organizar os seus acervos. Ela é sim, ó, tá me provocando, É, cara. Para, Sandra. Não tem jeito enquanto a gente não organizar os nossos acervos, a gente não uhum, organizar a nossa memória, a gente não organizar os nossos arquivos e a gente não protegê-los, porque senão, amigo, é uma guerra de lembranças. uhum. E, sabe, é, não vai dar certo. Não vai, não, nunca, não deu certo até agora. Pois é, Enquanto eu tive um desses câmbios virtuais que eu fiz, Justo, foi com o Carlos João Betinho, Batista. Carlos Betão chegou aí, né? Foi com um maravilhoso, sou fã. historiador. Hã? Sou fã de Betão, super fã. Um dos câmbios que eu fiz foi com o historiador João Batista, né? Que ele é de Canudos, ele é canudense, e a gente conversou muito, tratou muito sobre isso, né? Sobre que memória é essa que não fica, né? Ou que nos passa como lembrança, né? E tal. Então, eu acho que esse é um perigo muito grande, né? Porque. E ainda mais hoje em dia, o que me preocupa, Júlio, eu queria ver até a tua opinião também sobre isso, é porque hoje a gente Uhum, tem acesso muito fácil e em muita quantidade a muita coisa. Né? Tudo uhum, está tudo acessível, uhum, só que uhum. está tudo de qualquer jeito, né? E a falta de memória, aí eu volto a ela, me faz perguntar: esse acesso à informação e a disponibilização de informação que a gente tem, com essa escassez de memória que nós temos, aonde é que a gente chega com isso? Porque a gente tem acesso a tudo, né? Olha, eu vou te falar três coisas, se puder, organizar as três. Aham, E tentando exatamente fazer referência ao que a gente estava falando antes. Assim, ó, sim. em primeiro lugar, nós leigos temos a impressão de que tem muita informação por aí. Mas olha só, uma das coisas que a gente mais discute no ambiente da história e da historiografia, e eu tenho muito cuidado em dizer que eu sou historiadora. As pessoas brincam comigo, me chamam de historiadora porque eu faço um trabalho de história. Mas Uhum. assim, eu digo assim, eu sou tão boa atriz que eu finjo que sou uma historiadora e as pessoas estão acreditando, mas não sou. Mas no mundo da história, eu sou uma pesquisadora da história, porque na verdade eu sou uma atriz que não aguentou não ter memória, não aguentou não ter acervo. Aí levantou assim, sabe assim, eu não aguentei, pronto, fui à luta. Mas nos ambientes da historiografia, da história, se sabe o seguinte, que os historiadores do futuro, e o futuro é tipo já agora, Uhum. eles não vão lidar com a informação como nós lidamos, eles vão ser todos técnicos de TI, eles vão ser todos técnicos de informação. Então aí eu vou te falar, a bola baixa bastante, bastante. Porque nós, humanos normais, eu tô te dizendo sobre mim, eu não sei você, vai ver você é um crânio da informática e eu tô aqui sei lá o quê. Mas assim, nós começamos a achar que tem muita coisa, tem muita informação. Não. No mundo das
tecnologias da informação, é muito fácil rastrear a informação. Talvez seja mais fácil rastrear a informação do que ela é dita. Sabe? Um boato dito em boca, num boteco, ele é mais difícil do que rastrear uma informação. Ela deixa marcas, Saulos, indeléveis. Então, hoje em dia, você pode ver, por exemplo, numa matéria, ou do Jornal Nacional, ou na CNN, eles sempre gostam de colocar as nuvens. Aquelas nuvens, elas não são retiradas do nada. Aquelas nuvens, elas são realmente extratos de formação, de construção de conteúdo, que através das redes de comunicação você consegue mapear. Dito isso, eu te digo, eu abaixo a bola em 5 degraus. Eu faço assim, tudo bem, tem muita informação por aí, mas não é bem assim. Existem fontes emissoras, entende? E a gente pode chegar a essas fontes emissoras, elas não são na mesma quantidade dos 8, 9 bilhões do planeta Terra. A gente consegue chegar a essas fontes emissoras. A segunda coisa que eu iria te dizer também tem a ver com a própria noção da lembrança. Olha só, não se trabalha memória e história sem acervo, sem arquivo. Isso não existe em lugar nenhum, isso não se pode nem se chamar de história. Não dá. Ele precisa ser quantificado, organizado. Não é o fim do mundo, é apenas trabalhoso, dá trabalho. O que acontece no nosso país é um tratamento. Eu não vou dizer destratamento. Eu não vou dizer destratamento. Peraí, esse comentário sobre TRIs no lugar de historiadores é um risco. Nada disso substitui o que você falou antes de como se constrói a memória. Não substitui, né, Sandro? Não substitui. O que eu estou te dizendo é que dentro da formação hoje de nós historiadores, a gente sabe que cada vez mais a gente está tendo que se capacitar para lidar com elementos de tecnologias de informação. Eu te diria só algumas aqui, rapidamente, para que a gente pudesse processar como é que a história está sendo escrita. Em primeiro lugar, porque no século XX inteiro a história foi escrita tendo como fonte principal o que era produzido nos jornais. Era muito simples um historiador qualquer contar um livro qualquer, fazendo um balanço do que foi publicado sobre o teatro baiano no século XX através da imprensa. É uma temeridade isso, entendeu? Primeiro, porque os jornais mentem. Segundo, porque os jornais erram. Terceiro, porque os jornais têm interesses especulativos também para defender. Então, nós temos que, como historiadores, cruzar as fontes primitivas. Por exemplo, vou dar um exemplo também aqui agora. Nós anunciamos a Deus e o mundo que a gente ia fazer uma live. Sim. Se essa live não tivesse acontecido e a gente não tivesse registro nenhum dessa live, alguém que pegou o banner da gente, ele não teria o direito historiográfico de dizer que essa live aconteceu. Mas isso acontece na nossa historiografia, entendeu? Publicou no jornal, é verdade. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer o ato que a gente chama de triangulação. Por exemplo, né? Isso aqui que eu falei, triangular o seu banner com o meu banner, com o depoimento de alguém. As fontes orais, elas têm uma própria forma de tratamento e de cuidado. As pessoas, ao dar depoimento para um historiador, não só para o historiador, para o jornalista também, elas mentem. A gente não pode escapar do efeito da mentira, sabe, Saulos? Eu estou falando com a pureza da alma. A pureza da alma, eu era franciscana e não tiro essa expressão, a pureza da alma. Da pureza da alma, o meu coração, você viu tudo aí, já estou aí na boca do povo. A gente não pode esquecer que toda palavra ela é um ato político.
e ele está querendo salvar o discursor. Você tá entendendo? Todo Sim. mundo quer sair bem na fita. Todo mundo quer sair bem na fita. Eu quero sair bem na fita. Você quer sair bem na fita. Nós queremos sair bem na fita. Então a gente vai usando o discurso a nosso favor. Mas o que o historiador faz, como um bom jornalista deveria fazer? Ele pega, olha o pincel, ele anota o que Saulos falou. Muito bem, querido, muito obrigada. Ele anota o que Juscelene falou. Muito bem, querido, falou. E ele vai atrás de documentos que façam cruzamentos. Esses documentos, eles não são peças de um quebra-cabeça Playmobil que fecha certinho. Ele fica com os buracos. Os buracos, eles não são problemas. Mas com a formação da história, você consegue tridimensionalizar o passado. Sim. Por isso, para o teatro, o passado é essencial. E as pessoas ficam brincando com o passado. Eu queria ser violenta, como as pessoas dizem que eu sou, como o Sandro Lobo diz que eu sou, e eu queria dar na cara. As pessoas acham que a memória, que a história, que o teatro é assim, qualquer coisa que você pode abrir mão. Não dá não, amigo. Olha só, a gente leva 5.000 anos, cara, para construir uma civilização letrada. Você sabe em quanto tempo a gente pode perder uma civilização letrada? Os sociólogos dizem que basta uma geração. Basta que uma criança nasça e não seja educada. Entende o problema? Eu acho que 5.000 anos. a minha questão está justamente pautada nisso, né? Porque, assim, eu até entendo que você fala sobre a trilha da informação ela ser muito bem traçada, né? Não sei se muito bem, mas eu acho que há uma possibilidade maior de você encontrar a trilha do caminho dessa informação até chegar numa fonte, verificar essa a veracidade dessa fonte. Mas isso, inclusive, entra num tema muito, muito interessante nesse momento, que é a questão de todas as fake news e de quão grave isso porque fica parecendo um clichê, né? Fake news e tudo vira fake news, né? Mas o quão grave isso é porque as pessoas estão, assim como a gente não tem memória, né? Nesse sentido inclusive de um registro, de um registro memorial, né? A gente tem essa aptidão, não sei se não é aptidão, mas a gente tem esse tempo, né? Várias aspas no tempo, para encontrar esse lugar, porque nós aqui estamos falando de um determinado lugar também, né? De um lugar de alguém que está em pesquisa, que tem acesso a determinados lugares, né? Determinados espaços. Mas para a grande maioria das pessoas, isso nem passa pela cabeça, né? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas eu vou responder mesmo assim. É que não foi nenhuma pergunta, né? Mas jogue duro. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. A gente começou dizendo que a gente vive num país muito desigual. Uhum. Saulos, eu venho de São Caetano, perto da Liberdade, né, da Fazenda Grande. E eu vivi lá até os 24 anos de idade. Eu tenho muitos amigos ainda que estão lá. Meu primeiro namorado foi de lá, minhas primeiras amigas, as pessoas mais íntimas que conheceram a minha formação. E a gente viveu numa situação de muita desigualdade social. Quando eu comecei a fazer teatro, por exemplo, eu não podia voltar para casa, porque não tinha ônibus para Marechal Rondon depois das 11 horas da noite, entendeu? Eu não podia ir para a Estação Pirajá, porque não tinha Estação Pirajá. Então, assim, eu vivi realmente os meus 4 anos de faculdade dormindo de casa em casa, de pessoas que me recebiam, muitos amigos, né? Eu não posso ser grata o suficiente a essas pessoas. Toda vez que eu falo isso, que eu agradeço, as pessoas falam, não, porque acham assim a coisa mais normal do mundo. Mas, para mim, foi um divisor de águas. Elas me receberem na casa delas para eu poder dormir, para no outro dia eu ter aula de manhã na faculdade. Foi assim, divisor de águas, porque eu não tinha o dinheiro do transporte para ir para voltar.
Então, a Uhum. gente está falando, muitas vezes, em conhecimento de causa, sobre uma sociedade que é muito desigual. Não é à toa que ela é oitava em termos de desigualdade do mundo. Então, quando você fala assim, a gente está falando para um público que está entendendo essas coisas, eu parto de uma utopia. E que a internet me fez mais utópica ainda. Em Uhum. primeiro lugar, eu vou guardar os documentos que diziam que não existiam, e eu achei. Diziam que não existiam, e eu achei. Eu procurei em 10 países e reuni. Só depois que eu futuquei na escola de teatro, depois de 50 anos, acharam algumas coisas que na época que eu procurei disseram para mim que não existiam. E assim a gente vai movendo o mundo como uma formiga atômica, sabe, Saulos? Eu não me sinto uma pessoa inacessível a despeito do conhecimento que eu reuni. E eu não me sinto culpada, nem envergonhada, muito menos assim, como é que eu poderia dizer? Sei lá, culpada, envergonhada, eu acho que é uma boa. Porque eu reuni conhecimento, porque esse era o objetivo da minha existência. Eu era uma menina curiosa, como eu falei para você, respondona segundo alguns parentes, mas eu me achava uma santa. Eu simplesmente não acreditava no autoritarismo por si. Eu amava a autoridade, e essa autoridade eu farejava, vinha das pessoas mais assim, não claramente as que a gente deveria aceitar. Então, sabe, sei lá, e se você está entendendo o que eu estou falando, né? Assim, a autoridade não vem, eu já expliquei, do porquê eu era o mais velho, não vem porque é meu tio, não vem é porque meu avô está falando. Eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa. Mas, assim, autoritarismo, olha, eu sinto de longe. Eu sinto de Uhum. longe. Então, assim, o que eu posso te dizer sobre essa pergunta que eu te disse, que eu não sei se eu entendi, mas que ao mesmo tempo me instiga, é que a gente tem muitos meios. Eu me sinto muito honrada. Eu acabei de te falar agora, no meio da pandemia, mais do que nunca, as pessoas estão tendo acesso a um instituto que não tem apoio nem do governo, nem apoio civil no sentido de financeiro, não tem Sim. apoio de empresa nenhuma, e que eles estão chegando até a mim e eu estou fornecendo documento. Eu forneci documento para 9 países. Eu forneci documento para 11 pesquisas. Então, assim, o que eu posso fazer é, assim, conhecer gente, trocar informação, dizer assim, gente, a luta do Brasil é gigante. Calma lá, não toma o Rivotril agora, porque Aguenta um pouquinho, aguenta um não, pouquinho. não, toma seu Rivotril, toma. Mas assim, não vai adiantar. A gente vai ter que viver, entendeu? Viver muito para dar conta disso aí. E ficar velho, explicando e se conectando com pessoas mais velhas, mais jovens, mais etc. Eu dou aula de teatro em comunidade, eu dou aula de teatro na universidade, eu dou aula de teatro no ensino oficial, eu faço cursos abertos, livres, às vezes cobro, às vezes é gratuito, eu preciso me manter. Então, eu tento criar formas onde, de maneira mais digna possível, para mim também, porque eu sou uma profissional, eu tenho contas para pagar e não tem ninguém que está custeando meu trabalho. Então, eu faço da maneira assim que eu acho mais justa possível para ser acessível, entende? Uhum, sim. Mas, mas é uma luta de todos nós brasileiros, cidadãos que nasceu nesse país. Mas eu não tenho medo disso, não, sabe? Eu não tenho medo de, por exemplo, nós somos esmagados por uma corporação da indústria cultural que tem muita grana e banca determinadas coisas que são
apenas, como é que eu posso... Eu não tenho problema nenhum com a indústria cultural. O problema não tenho com a indústria cultural. A indústria cultural, ela é apenas uma máquina. Ela é uma máquina a serviço do dinheiro. Mas as pessoas que ocupam a indústria cultural, elas precisam ter consciência. Uhum. Todos nós que ocupamos espaços de poder precisamos ter consciência, entende? Isso em todo lugar. Eu poderia falar a mesma coisa para um médico. Eu conheço médicos facínoras, sabe? Eu conheço engenheiros, que foi a área primitiva que eu saí, facínoras. Fazem qualquer coisa por dinheiro. Não é só na indústria cultural que as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. O problema é a tua consciência e a profissão que tu escolhestes. Até onde você vai? Sabe? Até onde você vai em busca disso? A gente está imerso numa sociedade do espetáculo, onde o espetáculo está falando mais alto que tudo. Mas assim, não é à toa que as pessoas estão todas se deprimindo. Sinceramente, tem muita relação. Uhum, sim. Sem querer parar e não parando, eu vou parar depois dessa, eu vou parar. Porque para mim a associação é direta. Eu dou aula há 20 anos na universidade. E Saulos, nos últimos 10 anos, me assusta demais, demais a quantidade de aluno, colega também, mas sobretudo aluno, com depressão. Sabe, no século XXI, que é esse século que já se passou um quinto, sabe assim, o século XXI daqui a pouco já está acabando. A gente não entendeu o século XXI. O século XXI já está... 21. Estamos no século XXI, já está no quinto. E assim, a gente, nesse século XXI, não fomos bombardeados como nunca nos aparatos da sedução da indústria cultural, na sedução que o comércio sabe fazer muito bem, que é a troca de objetos por valores, que não são a mesma coisa, né? Existem alguns textos budistas que me interessam muito, e eu vou tentar só resumir rapidinho, realmente, que perguntam assim, o que você quer, na verdade, quando você compra um sapato? É meio zen budista. Mas o que você quer quando você compra um sapato? O meu pai, que era um homem assim maravilhoso nesses aspectos, ele era completamente blindado. Ele era um homem da roça, não estudou, capinou até os 7 anos de idade, quando saiu de Valença em cima de um caminhão de farinha, sem camisa e sem sandália, para descarregar saca de farinha em Salvador. Então, assim, ele era um homem muito blindado para a propaganda, sabe? Ele era maravilhoso. E eu acho que parte desse meu olho aberto, outro fechado, é dele. Eu lembro de coisas assim, que meu pai falava assim, e eu sou muito. Eu vejo muita propaganda. Claro, a gente está imerso no mundo da propaganda de tudo, propaganda de si, propaganda do outro, propaganda. E eu assim, sei. E meu pai falava assim. Aí quando essa parte só eu quero falar que eu amo, eu não vou esquecer essa frase, eu vivo repetindo essa frase. Quando ele via alguém vendendo, isso ainda estava começando, né, nos anos 80, estava começando a vender besteirinha da China. Era muito pouco, um negócio plástico. Nossa, nos anos 90 que explodiu. Mas assim, eu criança, não tinha brinquedo assim, não, gente. Era um negócio raríssimo. Uma mochila, era uma na vida. Sei lá, eu fui ter mochila, essas coisas, né? Eu não sei qual é a tua idade. Mas assim, eu acho que a gente, não sei, mas eu tenho 44 anos. A gente Eu tenho talvez... 33. Você é um menino! Pronto, agora tá. Você não viu nada disso que eu vi. Tem que ir lá nas fontes, ver. Tô brincando. Então, meu pai falava assim, eu falava assim, painho, olha quanta besteira esse povo tá vendendo. Porque ele tinha um comércio que vendia verdura, fruta. Lá em São Caetano ainda existe.
um amigo dele levou adiante. Ele vendia fruta, verdura, ovo, carne de sertão, essas coisas. Aí eu falava assim, painho, olha quanta besteira esse povo tá vendendo. Aí ele disse, isso na verdade só foi uma vez, é porque virou uma lição. Aí ele falou assim, ó, besta não é quem vende, besta é quem compra. Entendeu? Sim, sim. Besta não é quem vende, não. Toma aqui as lágrimas. Compra aqui 5.000, as minhas lágrimas. Eu vou engarrafar em potinhos minúsculos para que vocês possam manter meu Instituto Martim Gonçalves. Toma. Pô, besta é quem tá vendendo? Não, eu tô aqui. Você vai comprar, sinceramente, por seus interesses, entendeu? Besta é quem compra, besta não é quem vende. Júcia, a gente tá Era a chegando no versão. final já. Ah, não! É. Essa é a minha dor que eu costumo falar aqui para as pessoas, que tipo assim, passa extremamente rápido. É uma coisa Tá, incrível. E uma prosa boa tá, assim fica muito mais volátil. Eu tô sempre a gente tem 2 minutos. E eu tô sempre tá bom. finalizando, Júcio, esse encontro também, esse câmbio virtual, com uma pergunta que eu sempre estou fazendo também, que é como suspender o céu? Como suspender o céu? Isso. E o pessoal já está dizendo Em aqui, ó, dois, Ju, se você é massa, você é incrível. em 2 minutos. Em Como dois suspender o minutos. céu? Em 1 minuto e meio. Agora em 1 minuto e meio. Como suspender o céu? Eu, eu não sei se a gente precisa suspender o céu. Eu não acredito no céu. De matéria putréfata. Há pouco tempo eu vou virar um nada e eu vou sumir da história. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero alcançar o céu. Eu quero viver na terra bem e cercada por todas essas delícias que elas podem muito bem ser divididas por todos nós. É só isso. Jussi, poxa, muito massa, muito bacana. Quem sabe a gente não consegue marcar um outro encontro, já está finalizando. Queria te agradecer Tá mais uma certo. vez, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, dizendo que amanhã tem mais encontro de história. Amanhã a gente tem um campo virtual com o professor Raimundo Matos de Leão. Também acho que vai ser uma prosa muito bacana. Então, beijo grande, Júcio, para você. Se cuida, vai se cuidando aí nesse período e mantendo a chama acesa. Obrigada. Posso só fazer a propaganda do Martin Company? Vão lá, 10 gente. segundos. Procura a gente aqui no Instagram, @Martin Company. A gente está lá.